Crônicas do Amanhecer. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 20 de fevereiro de 2022. Pena de morte. Os conservadores querem abolir essa sentença no EUA, parte 2. Foi um encontro com uma eleitora que levou o deputado estadual americano Lori Snow, de Utah, a mudar de posição em relação à pena de morte. Em um estado fortemente conservador, onde seu partido, o republicano, controla o governo e as duas casas do legislativo, Snow sempre votou contra propostas para abolir ou restringir o uso desse tipo de sentença. Mas, em 2017, ele recebeu um pedido inusitado. Sharon Weeks, cuja irmã e sobrinha haviam sido assassinadas brutalmente em um dos crimes mais notórios de Utah, queria se reunir com ele. Em 1984, a irmã de Weeks, Brenda Lafferty, então com 24 anos de idade, foi espancada, estrangulada e teve a garganta cortada por seus cunhados, Ron e Dan Lafferty. Sua filha bebê, Erika Lafferty, de 15 meses de idade, foi degolada. No ano seguinte ao crime, Dan Lafferty foi condenado à prisão perpétua, que cumpre até hoje. Seu irmão, Ron Lafferty, foi condenado à morte. Mas quando Weeks se reuniu com Snow, 33 anos depois do crime, Ron Lafferty ainda não havia sido executado, apesar de já ter sido sentenciado à morte em 2 julgamentos separados. A partir da nossa conversa, comecei a ver uma perspectiva que jamais havia considerado, aquela do trauma das famílias das vítimas, diz Snow à BBC News Brasil. Weeks explicou ao deputado por que a pena de morte não havia trazido conforto nem justiça para sua família. O Estado havia prometido que, nesse caso, receber justiça significava a execução de Ron Lafferty. Mas, mais de 3 décadas depois, Weeks e seus pais continuavam esperando, e a promessa ainda não havia sido cumprida. A cada novo desenrolar do caso, a família era obrigada a reviver a dor do crime e a ver o autor dos assassinatos quase transformado em celebridade com a intensa cobertura da imprensa. Ela falou sobre o que a família teve de enfrentar, e ainda enfrentava, com as inúmeras apelações de Ron Lafferty à justiça, audiências, novo julgamento. E, durante isso tudo, a ansiedade de não saber se algum detalhe técnico poderia livrá-lo da morte ou mesmo da prisão, lembra o deputado. Para Weeks, diante da demora do Estado em levar a execução a cabo, a prisão perpétua teria sido preferível, porque assim daria o caso por encerrado e o sentimento de justiça cumprida, sem prolongar a dor da família por décadas. Ron Lafferty nunca foi executado. Ele acabou morrendo na prisão em 2019, de causas naturais, 35 anos depois de ter cometido o crime e recebido a sentença. Seu caso não é incomum. Segundo o Centro de Informações sobre Pena de Morte, que compila dados sobre a prática, mais da metade dos cerca de 2,5 mil condenados a essa sentença nos Estados Unidos a receberam há mais de 18 anos. Muitos passam décadas no corredor da morte. Em seu livro Mestre na Educação, Pedro Camargo afirma que deve-se combater o crime e não o criminoso, no conceito que geralmente se faz do mal, sob seus vários aspectos, confunde-se o mal, propriamente dito, com aquele que o pratica. Dessa lamentável confusão, advêm pequenos erros de apreciação, quanto à maneira eficiente de combater-se o mal.
Para bem agirmos em prol do saneamento moral, precisamos partir deste princípio: o crime não é o criminoso, o vício não é o viciado, o pecado não é o pecador, do mesmo modo e pelo mesmo critério que o doente não é a doença. Assim como se combatem as enfermidades e não os enfermos, assim também se devem combater o crime, o vício e o pecado, e não o criminoso, o viciado e o pecador. O mal não é intrínseco no indivíduo, não faz parte da natureza íntima do espírito, é, antes, uma anomalia, como são as enfermidades. O bem, tal como a saúde, é o estado natural, é a condição visceralmente inerente ao espírito. Um corpo doente constitui um caso de desequilíbrio, precisamente como um espírito transviado, rebelde, viciado, ou criminoso. Há tantas variedades de distúrbios psíquicos quantas de distúrbios físicos, aos quais a medicina rubrica com variadíssimas denominações. A origem do mal, quer no corpo, quer no espírito, é a mesma infração das leis de higiene. O homem frauda essa lei por ignorância, por fraqueza e, finalmente, pelo impulso de certas paixões que o dominam. Não devemos votá-lo ao desprezo por isso, nem, muito menos, malsiná-lo como réprobo, pois, em tal caso, se justificaria tratar-se de igual modo os enfermos. Aliás, em épocas felizmente remotas, se procedeu assim com relação aos enfermos de moléstias infectuosas. Esses infelizes eram tidos como vítimas da cólera divina e, por isso, perseguidos desapiedadamente pela sociedade. A ignorância torna os homens capazes de todas as insânias. Pois é essa mesma ignorância, com referência aos transviados da senda nobre da vida, que gera repulsa e mesmo ódio contra os delinquentes. Os velhos códigos humanos, assim civis que religiosos, foram vazados nos moldes dessa confusão entre o ato delituoso e o seu agente. Balneário Gaivota, 20 de fevereiro de 2022. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.